E hoje nós queremos frisar o versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, da mesma forma que nós temos liberado perdão para aquele que nos ofendeu, para aquele que tem alguma dívida sobre nós. Talvez seja a parte mais difícil dessa oração para algumas pessoas. Talvez seja a parte mais complexa, porque aqui separa-se os homens dos meninos, né? Alguém já brincou sobre isso. Aqui divide aquele que leva o cristianismo como mais uma religião e aquele que leva como um relacionamento com Deus, num relacionamento íntimo, dinâmico e profundo, numa espiritualidade sadia. Aqui divide aqueles que levam isso aqui como uma religião viciante e aqueles que levam como uma espiritualidade sadia. É isso mesmo, porque neste momento nós estamos dizendo que da mesma forma que nós recebemos o perdão de Deus, o perdão do Pai, dos nossos pecados, das nossas ofensas, desse mesmo modo nós liberamos sobre as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos devem alguma coisa, porque esta é a conotação mesmo, uma conotação de dívida, né? A expressão aqui, ofensa e dívida, Mateus, como ele está liberando esta palavra, o Evangelho de Jesus segundo Mateus, ele está liberando para mais judeus do que gentios, propriamente dito, ele utiliza essa palavra dívida, porque para o judeu ele entende muito bem esta palavra, a dívida, da mesma maneira, porque querendo ou não, uma ofensa é um tipo de dívida. Quando nós machucamos o coração de alguém, ele tem consigo que você tem uma dívida com ele. E geralmente pessoas magoadas, pessoas rancorosas, pessoas que guardam no coração algum erro do próximo, geralmente ela quer que este outro lhe pague toda a sua dívida com juros e correção monetária. Já viu gente que já foi ofendido e ele retribui a ofensa com ofensa, mas ele não se dá por satisfeito, ele continua ofendendo, continua machucando. É aquela mulher que diz que liberou perdão sobre o marido, mas continua jogando na cara, parece que nunca está satisfeita, nunca ele pagou a dívida para ela, então ela fica cobrando com juros, correção monetária, é uma dívida impagável, é uma mágoa que gerou uma dívida impagável, não existe o que ele possa fazer, não existe o que ela faz. Pastor, essa mulher acabou com a minha vida, não tem o que ela faça para restituir o dano que ela causou no meu coração. Mateus utiliza essa palavra dívida, o judeu entendia muito bem. Já Lucas utiliza a palavra ofensa, porque está falando com todos os gregos. Mas a gente entende aqui que o perdão não é algo que a gente libera porque a pessoa merece, ou seja, o perdão não é meritório. O perdão a gente libera sobre as pessoas porque a gente já recebeu graça de Deus. Não existiu nada que nós tivéssemos feito para que Deus tivesse liberado perdão sobre nós. Nada. Não existe obra. Não foi porque eu fui bonzinho. Eu me lembro quando eu queria alguma coisa da minha avó, da minha mãe. O que eu fazia? Eu tinha feito alguma coisa errada. Eu ia lavar louça. Eu lavava a louça para ela e achava que de alguma forma eu tinha pago a minha dívida, a minha ofensa para com ela, né? E ao ter graça sobre a minha vida, ao liberar graça sobre a minha vida e perdão, na minha concepção eu tinha pago de alguma determinada forma, com as minhas obras. Mas com Deus não é assim, nunca foi, aliás nem com a minha vida, né? Minha mãe, minha avó com certeza me perdoava por graça e misericórdia, não era uma louça lavada, insignificante diante da ofensa. Assim foi Deus para com você. Ele te perdoou não pelo que você fez, não porque você disse, não porque você falou, não, agora eu vou ser santo, agora eu me arrependo, Deus... Não, foi completamente graça. E da mesma maneira que nós recebemos por graça, nós devemos liberar por graça. Não é meritório, é graça pura. Nós não podemos esperar perdão se nós não perdoarmos, é isso que ele está dizendo. Nos perdoe assim como nós perdoamos as dívidas dos outros, as ofensas do outro. Ou seja, é uma oração muito séria, é uma oração muito pesada, é uma oração muito forte aqui. Mexe com o meu coração. Será que eu tenho tido condições de perdoar 70 vezes 7 o meu irmão na mesma ofensa, no mesmo dia? Quem sabe sente o tamanho do perdão que recebeu de Deus, só este consegue liberar perdão. Perdão liberta para perdão. O perdão de Deus na minha vida me liberta.
e me torna capaz de perdoar o meu irmão. Aliás, as palavras gregas para graça, charis ou haris, né? É a palavra grega haris ou charis, é para graça. E é interessante que a mesma raiz dessa palavra, caristia ou haristia, é gratidão, porque graça gera gratidão. E a palavra alegria é cara ou rara, ou seja, as três palavras com a mesma raiz: caris, caristia e cara. Graça, gratidão e alegria. Quando nós recebemos essa graça de Deus, não tem como não devolvermos em gratidão. E não tem como nós não sentirmos no nosso coração um novo sentimento, uma nova postura, a alegria do Senhor. Esta alegria que me habilita para gerar no meu coração todo sentimento bom, capaz de me fazer olhar para as ofensas dos meus irmãos ou daqueles que me cercam de forma diferenciada e olharmos para ele como pessoas limitadas, como pessoas. Entenda uma coisa: quanto mais luz você recebe de Deus, mais responsabilidade você tem. Certa feita um filho me procurou, um filho de Deus, um abençoado, mas ele era jovem. Ele disse: meu pai não entende, pastor. E eu disse para ele: você tem uma responsabilidade maior que seu pai. Como assim? Eu falei: você tem mais luz do que ele. Você já se converteu, você já se batizou, você está sendo ministrado pela palavra dia após dia. Quem tem mais luz, tem mais responsabilidade. Então, se tem alguém que tem que perdoar você, se tem alguém que tem que ministrar sobre ele você, se tem alguém que tem que ministrar graça, gratidão e alegria sobre ele, é você. Quem tem que perdoar é você. Você tem mais luz. Então, se você sente que na sua casa, no seio da sua casa, você é bombardeado com palavras, talvez na comunidade cristã onde você está, no seu ambiente de trabalho, você é bombardeado, e se você sente que você tem uma luz diferenciada, vindo da parte do Senhor, uma iluminação pela revelação da palavra, você tem mais responsabilidade em liberar graça, misericórdia, ignorar o que estão dizendo, não é? Alguém que tem um sentimentalismo barato não consegue compreender isso. Acha que a religião, acha que a espiritualidade em Deus, acha que o relacionamento com Deus é só uma questão de sentir ou não. Eu não sinto de perdoá-lo, eu não sinto de amá-lo, eu não sinto mais nada por ele, por ela. Não é uma questão de sentimentalismo barato, é uma questão de decisão, é uma questão de postura, é uma decisão do coração. Quantos entendem isso? Pai, perdoa-nos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos causam ofensa, Efésios capítulo 4, Paulo ele fala desta vida em comunhão na igreja. O apóstolo Paulo entendia o quão difícil é conviver, se relacionar é de alguma maneira entrar em embates uma hora mais cedo ou mais tarde. Nós somos diferentes, irmãos. Você é diferente do seu filho é diferente de você. Talvez seu filho pareça mais com o pai do que contigo, né? Você, talvez o homem que está me olhando aí, talvez o filho pareça mais com a avó, de uma personalidade do que contigo, com a sua sogra. Então nós somos diferentes uns dos outros. Se nós não compreendemos isso, não tivermos paciência uns com os outros. Aliás, no Novo Testamento há mais de 200 uns aos outros, mandamentos que terminam uns aos outros. Orai uns pelos outros, perdoai uns aos outros, levai as cargas uns dos outros, com toda a paciência. E é interessante que Efésios capítulo 4 diz para nós suportarmos uns aos outros. Então a gente tem que suportar, aguenta, calma, tenha paciência, ore pela maturidade desse seu amigo, desse seu irmão, porque se eu não perdoo, eu não entendi o perdão de Deus. Se eu rejeito de liberar perdão, liberar graça, liberar uma harmonia no ambiente, eu não entendi o que Deus fez comigo, eu não compreendi o que o Senhor fez comigo. Uma das demonstrações de gratidão pelo que Deus fez na sua vida e como Ele te perdoou, é respondendo, perdoando e criando ambientes de paz. Seja um agente de mudança no ambiente onde você convive. Se eu perdoo, Deus é obrigado a me perdoar então, pastor? Então quer dizer que isso aqui é um colocar Deus na parede. Não, já que eu perdoei, agora Ele é obrigado a me perdoar. Não.
é a expressão assim, Senhor, da mesma maneira. Ele está dizendo assim, eu perdoei. Como se Deus estivesse dizendo assim para você, eu já perdoei a sua vida, agora leva adiante, perdoando. Da mesma forma como eu liberei sobre a tua vida, libere sobre as pessoas, transborde da graça que eu te dei sobre aqueles que estão à sua volta. Não leia isso como uma chave ou um código em que você possa pôr Deus na parede, nada disso, porque a salvação e o perdão é pela graça, não é pelas suas obras. De alguma forma, já que eu perdoei, né, fazendo o pensamento lógico ao contrário, já que eu perdoei, então Deus é obrigado a perdoar, porque a palavra dele diz assim, não, nada mais é do que simplesmente Deus dizendo, da mesma maneira em que eu liberei graça sobre você, transborde dessa graça às outras pessoas. É isso. Essa é a oração que Jesus nos ensinou. Jesus está nos ensinando aqui como nos relacionar com as pessoas. Relacionar com paz. Relacionar com amor. Não é ser o bobo da turma. Não é ser aquele que não sente nada. Eu não tenho sangue de barata, pastor. Não é nada disso que Deus está falando. Se alguém não compreende a graça que você está liberando sobre ele, o perdão que você está liberando sobre ele, sobre a dívida e a ofensa dele, deixa essa pessoa de lado. Você não é obrigado a conviver com ninguém. Não é porque o Senhor está pedindo para que você perdoe essa pessoa que você é obrigado a estar vivendo dentro da casa dela ou a estar vivendo dentro da sua casa. De maneira nenhuma. É ter uma atitude graciosa. É ter uma atitude de não rancor, de não ódio, de não raiva, de não retribuição das ofensas que ele trouxe a você. Pelo contrário, mas é todo gesto, quando possível, de graça e misericórdia. Tá bom? Que Deus possa vir sobre a sua vida com tamanha graça, a ponto de você transbordar as pessoas que estão à sua volta. Que o Senhor derrame cálice para que você se encha de toda a carestia e fique transbordado de cara. Que a alegria no Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. E vivemos na força dessa alegria sempre. Tá bom? Em nome de Jesus. Fica aí então, nós estamos indo para o encerramento, né, da nossa série Pai Nosso, e eu gostaria que você compartilhasse esta série de reflexões aqui, para que as pessoas pudessem pensar, pudessem interiorizar isso tudo que está sendo falado. Eu sei que vai ser de edificação para muita gente, tá bom?